minha falou. fossal é uma parte mais... É, Não foi tudo, pelo menos. pois é. Pô, podia ter falado antes, né? Eu já Eu tinha nem posto pra lembrei. gravar. Eu Eu achei que também não tava lembrei. gravando. Verdade. Eu não lembrei, não. Eu falei pra ela que eu ia gravar pra ela poder ver depois. Ah, agora, tudo bem, depois eu explico pra ela só essa parte. Tá bom, beleza. Vamos lá. Então, aspectos histológicos, a gente tem que ter essa noção da mucosa. Alguém mais ia falar alguma coisa ou foi só a Raquel pedindo pra gravar? Não, Só a né? Raquel, amiga. Então, beleza, vamos lá. O que que é ainda mais importante do que essa parte aqui? É essa parte aqui de secreções. Então, isso daqui tem que estar muito bem esclarecido na cabeça de todo mundo, porque quando a gente falar das patologias, a gente vai bater muito na tecla do. Ai, essa célula aqui tá debilitada. Então, você tem que saber na ponta da língua. Ah, então isso vai estar menor. Ou isso vai estar maior. Então, vamos bater num contexto geral. Mas essa tabelinha aqui, você dorme com ela do lado. Porque, é assim, isso pode ser um fator determinante para você saber várias questões. Ai, nessa doença tal, essa célula que está prejudicada. Então, você já tem que ligar. Isso e isso tá desse jeito, tá? Então, vamos falar de um jeito que eu acho que fica, opa, lá é, até mais fácil. Se vocês pegarem o resumo 18, eu escrevi tudo aí, mas eu vou tentar dar uma explicada de uma maneira resumida, tá? Então, eu vou explicar baseado no quadro, mas não na ordem que tá aí, na ordem que realmente as coisas acontecem, tá? Como que é? Quando eu tenho a chegada do meu bolo alimentar, que é formado por, enfim, peptídeos, aminoácidos, lipídios, enfim, todos eles, e junto com eles já vai chegar a acetilcolina, que é um neurotransmissor de percepção, de digestão. Isso você não precisa saber como que chega a acetilcolina, só que ela tá lá, que ela vai incentivar tais células a fazerem tal coisa, tá? Primeiro que vai acontecer, duas células vão entrar em ação logo de cara. A célula mucosa superficial e a célula mucosa de colo. A mucosa superficial, que vai secretar o muco, e a mucosa de colo, que vai secretar o bicarbonato. O muco e o bicarbonato serão secretados juntos, tá? Ao mesmo tempo que eu estou secretando o muco, eu estou secretando o bicarbonato. Só o fato de chegar o meu bolo alimentar já dá uma irritada na minha mucosa, mas é uma irritada assim controlada, é só para sinalizar, ó, vamos começar uma resposta aqui. E aí já secreta o muco e o bicarbonato. Junto com isso, a célula G que está aqui embaixo já vai automaticamente secretar a gastrina, que vai sinalizar o tecido para produzir o HCl. Na verdade, a gastrina vai fazer duas coisas bem importantes. Ela vai sinalizar as parietais, que a gente já vai falar delas, e sinalizar as enterocromafins também. Aí a gente detalha o que cada uma das duas vai fazer. A célula G são células de antro. Isso é importante quando a gente for falar das gastrites. Eu vou falar, essa daqui tem mais frequência no antro, aí você já vai saber. Então vai atingir a célula G, então eu vou ter mais ou menos gastrina que vai gerar isso, entendeu? Tem que fazer esse caminho na tua cabeça. Beleza, depois das células mucosas, tanto superficiais quanto de colo, e das células G, eu vou ter ativação das células parietais, que vão fazer duas coisas. Primeiro, elas vão secretar HCl, que aí o HCl vai, enfim, ele vai ter duas funções principais, tanto a digestão, então ele vai ativar a pepsina, né? Então ele vai converter o pepsinogênio, que é das células principais, em pepsina, e aí vai gerar toda a digestão. E a outra função muito importante do HCl é proteção. Então, tudo que eu tiver ali de bactéria, de qualquer coisa que chegue ali no meu estômago, o HCl vai quebrar e vai proteger aquele tecido. Então, quando eu tiver um comprometimento das parietais, eu vou ter uma desproteção do meu tecido. Isso é importante para essa parte aqui de gastrite, é importante também para a parte de inflamação, que a gente vai falar amanhã. Beleza, além do HCl, as parietais vão ser responsáveis pelo fator intrínseco, que é aquele carregador de B12. Então, quando eu tiver comprometimento das parietais, eu também posso ter aliado a ela uma anemia, que é a anemia
macrocítica, que por deficiência de B12. Então, se ela me der um paciente com anemia por falta de B12, você já matou que gastrite que é. A gente vai chegar lá, mas, assim, você já mata na hora qual que é, por comprometimento das parietais. Então, as parietais vão ser ativadas pela gastrina da célula G, e a gastrina também vai ativar as enterocromafins, que vão produzir histamina, que a histamina é uma sinalizadora do tecido. Então, sempre que tiver alguma coisa agredindo o meu tecido e eu precisar de uma resposta inflamatória, eu vou ter ação da histamina. Além disso, ela vai estimular a produção de ácido gástrico. Mas ela é importante para estimular ácido gástrico? Mas ela é muito mais determinante na parte de inflamação, quando a gente fala do macrófago, enfim. Aí vocês vão ver o quão ter que ligar já, isso vai ser ativado pelas enterocromafins que vão ter estimulado pela gastrina, fazer esse caminho. Então, estimulando as parietais, estimulada as enterocromafins, eu vou ter aí a ativação das principais, que vão ser secretoras de duas coisas principais. Primeiro, do pepsinogênio. Aqui está escrito pepsinogênio, mas ela vai secretar o pepsinogênio, que vai ser convertido em pepsina pelo HCl. E também vai secretar a lipase gástrica, ou seja, vai ser extremamente importante na digestão. Feito todas essas secreções, aí sim eu vou ter a minha etapa de digestão, e depois disso eu vou ter a ativação das células D, que vão secretar a somatostatina, que vai inibir essa ativação do HCl. Para também, se eu tiver, por exemplo, se eu tiver uma lesão de células D, eu vou ter menos somatostatina, então o meu HCl vai permanecer ativo. Permanecendo ativo, eu vou lesionar minha mucosa, eu posso ter diversos problemas por exageros de resposta inflamatória lesionando essa mucosa. Tá bom? É isso. Agora sim a gente vai entrar de fato nas questões gástricas, tá bom? Essa tabelinha é bom, eu fiz isso no meu caderno. Eu fui reescrevendo a tabelinha umas 5 vezes até, tipo, entrar na minha cabeça de um jeito que eu posso falar sem a tabelinha, sabe? Eu consigo decorar. Uma coisa, eu não sei se vocês confundem parietal com principal e o que elas colocam. Mas eu decorei por conta da Step, que ela falou que principal tem 2 P's. E aí fica o pepsinogênio, também tem 2 P's. Então, eu decorei assim por conta dela, eu sempre confundia qual que era a principal e qual que era a parietal. Eu decorei assim, se essa tem 2 P's, então é do pepsinogênio. Eu confundi na outra prova, velho. É normal, eu confundia também, eu só decorei porque ela falou esse negócio dos 2 P's, eu não esqueci nunca mais. É isso, fica escrevendo essa tabela de eterno até se decorar e é isso. Tá bom, vamos falar do que mais? Nem lembro mais que a gente vai falar. Das prostaglandinas. Ponto muito importante para a gente entender a gastrite. Mas a gente só vai entender de fato a prostaglandina depois que a gente falar de inflamação. Então, eu separei da seguinte forma, tá? Para não confundir. Como a gente vai produzir a prostaglandina e como vai inibir ela, deixa para falar amanhã na aula de inflamação, e aí depois a gente volta na gastrite. O que você tem que saber agora é o que a prostaglandina faz. Então, vamos supor que, ignora como ela é produzida, você só tem que entender o que ela vai fazer. Ela já está lá, o que ela vai fazer. E aí, amanhã, quando a gente falar de novo de inflamação, aí eu vou falar da prostaglandina e vou falar, tá vendo? Por causa disso e disso e disso, que vai causar aquilo, tá bom? Mas essa parte aqui, se ficar alguma dúvida, porque talvez vocês já tenham estudado essa parte de inflamação, vocês podem me parar, não tem problema. A gente fala e depois volta, tá bom? Beleza, o que a prostaglandina vai fazer? 3 coisas principais. Ela vai manter a integridade da mucosa. Como que ela vai fazer isso? Ela vai estimular a secreção de muco. Então, com mais muco, eu vou ter mais proteção da minha mucosa, eu vou manter essa integridade, tá bom? Segunda coisa que ela vai fazer, ela vai estimular a secreção de bicarbonato, tanto junto com o muco, mas também porque o bicarbonato vai
inibir o HCl de certa forma. Então, ele vai proteger a minha mucosa da lesão por HCl. E ele também vai aumentar a minha vascularização. Por que eu vou ter aumento de vascularização? Porque eu vou fornecer mais suprimentos para o meu tecido. Então, tanto oxigênio como nutrientes. Então, se eu precisar de qualquer resposta no meu tecido, eu já vou estar bem nutrido, eles vão conseguir, vamos supor que tem uma infecção por algum agente. Eu vou já ter, entre aspas, tá? Estocado, mas eu já vou ter o meu tecido bem nutrido para poder fazer essa resposta. Então, a prostaglandina vai ser importantíssima para eu poder manter essa minha mucosa sem nenhuma degradação dela, tá bom? O que eu vou falar só, que a gente vai detalhar mais na parte de inflamação? E a prostaglandina vai ser produzida pela COX, tá? Só para vocês terem essa ideia geral. E essa enzima COX, ela vai ser bloqueada por AINES, que é o anti-inflamatório não esteroidal. Então, se eu tiver um uso de anti-inflamatório desse tipo, eu vou bloquear essa enzima, então eu não vou produzir prostaglandina. Não produzindo prostaglandina, eu não vou ter essas 3 respostas de proteção da minha mucosa. Então, se eu não tiver prostaglandina, a minha mucosa vai ficar desprotegida. Então, qualquer infecção, qualquer lesão que tem ali na minha mucosa, vai gerar muito mais impacto do que se eu tivesse minha prostaglandina normal, tá bom? Tá. É isso. Deu para entender, assim, num contexto geral, sem entrar em muitos detalhes, e amanhã a gente fala com detalhes, porque eu acho que essa parte, assim, dá uma confundida. Vamos entrar agora, de fato, na diferenciação, tá? Então, que tipos de patologias gástricas a gente vai ter? A gente vai ter gastrites e neoplasias. Dentro das gastrites, a gente vai ter 3 tipos, tá? Primeiro, antes de falar os tipos da gastrite, o que vai geralmente gerar uma gastrite? Uma menor proteção da minha mucosa, seja ela por diversos tipos, ou uma maior produção de HCl ou de algum agente lesionante. Então, pode ser que eu tenha a minha proteção normal, mas eu tenha tanta lesão que essa minha proteção normal não dê conta. E eu não esteja conseguindo aumentar a minha proteção a ponto de proteger a minha mucosa. Pode ser que eu tenha só uma queda de proteção e o ácido normal já lesione muito mais a minha mucosa do que deveria, ou pode ser que aconteça os dois juntos, a queda de proteção e o aumento de lesão, que aí vai, enfim, vai fazer um estrago ainda maior do que se eu tivesse um ou outro acontecendo. Agora sim, vamos falar dos tipos de gastrite. São 3 tipos, tá? Primeiro, a gastrite por AINES, que é uma gastrite aguda, por isso que ela coloca a gastrite aguda. O que eu vou ter na gastrite por AINES, que é o anti-inflamatório não esteroidal? Ela vai ser aguda, então na aula de inflamação também a gente vai diferenciar se é aguda ou crônica, mas eu vou ter uma presença de células polimorfonucleares, que são os neutrófilos e os eosinófilos. Então, se eu ver histológico, acho que tem foto histológica aí, peraí. Tem. Aqui, ó. Putz, agora. Não, dá pra ver um ou outro. Tem que ter um pouquinho de imaginação, mas assim, dá pra ver, ó. Aqui, por exemplo, me parece bastante. Assim, falar que eu consigo definir para você qual que vai ser difícil, mas assim, você consegue ver que o núcleo é dividido, não dá? Vendo que ele é dividido, você já sabe, opa, aqui são certamente polimorfonucleares. Você não vai precisar definir se é um ou outro, assim, mas vendo, ó, por exemplo, tem bastante núcleo dividido. Ó, aqui. Sabendo que tem essa quantidade de células, você já vai desconfiar de uma lesão aguda. Você vai determinar que é aguda por conta disso? Muito difícil, assim. Só se ela pegar uma imagem extremamente maravilhosa. Mas você vai já começar a montar o teu quadro por conta disso. Deixa eu ver se eu botei mais alguma imagem disso. Não, aqui é para falar de outra coisa. Mas também é disso. O que vai acontecer?
o uso desses anti-inflamatórios não esteroidais vai bloquear a minha proteção da mucosa. Então, ela vai bloquear aquela parte da prostaglandina. Então, eu vou ter uma menor proteção, e aí eu vou ter uma desproteção. Não, uma menor proteção já é uma desproteção. E aí vai começar a agredir o meu tecido e vai gerar essa gastrite, tá bom? Aqui, o que ela mostra é essa... Eu vou falar igual ela fala, tá? Mas é a hiperplasia foveolástica. É uma fovéola grandona, entendeu? É só para você ver que esse tecido tá fazendo hiperplasia para tentar ficar maior e se proteger da agressão que está causando nele. E aí eu vou ter também aqui bastante fibras começando a se formar. Dá para ver que aqui em cima é mais escuro do que aqui embaixo, principalmente para deixar esse tecido mais rígido e ele não ser tão agredido pelo ácido, enfim, pelo que estiver lesionando ele. Próximo. Aqui a gente vai ver a região muito, muito hiperêmica. Por ser uma inflamação aguda, seja linka na hora que tem muita célula desesperadamente chegando nesse tecido. Então, naturalmente, eu vou ter uma região hiperêmica. E aí eu vou ter esse aspecto, assim, meio brilhante. Assim, difícil de ver com certeza, mas é basicamente isso. Principalmente a região vai estar muito hiperêmica. Próximo. Gastrite crônica. Então, de aguda, eu vou ter só por Aenes. Agora, de crônica, eu vou ter 2 tipos, tanto autoimune quanto a por H. pylori. Peraí, deixa eu pegar um negócio aqui. Vamos falar primeiro da autoimune, tá? A autoimune, ela vai ter... ela é crônica, então ela vai ter presença de células mononucleares, tá? Principalmente de mononucleares, e ela vai ser atrófica. Deixa eu ver se eu... eu coloquei a imagem. Aqui, ó. Aqui, ó, dá pra ver legal. Aqui é uma mucosa gástrica normal, ó, as fovéolas dela, tá tudo certinho. Aqui você vê que ela tá completamente atrofiado, esse tecido. Ele já tá totalmente diminuído, ó. A mesma quantidade de glândulas já tá muito atrofiado em comparação a esse. Então, essa lesão, né, vai gerar essa atrofia da mucosa, tá? Quando fala de atrofia de pregas, não são as pregas do estômago, tá? São as pregas da mucosa. Principalmente vai atingir região de corpo. Por que vai atingir principalmente região de corpo? Porque é a região onde tem mais células parietais. E geralmente essa gastrite autoimune vai estar associada a uma destruição de células parietais. Então, eu vou ter automaticamente uma menor quantidade de ácido clorídrico, de HCl, e de fator intrínseco. Então, lembra quando eu falei que teria uma menor quantidade de B12 e geraria anemia? É nesse caso. Então, se eu tiver uma gastrite autoimune, geralmente vai estar associada com anemia macrocítica ou megaloblástica, tanto faz, é a mesma coisa. Por conta dessa deficiência de B12, tá? Essa atrofia aqui, tá vendo? Ela já tá tão lesionando o tecido que depois disso eu posso gerar uma metaplasia e aí isso pode evoluir para neoplasia. Então, é comum que comum, entre aspas, dentro dos casos de gastrite autoimune, eu posso ter essa evolução para neoplasia, principalmente para um adenocarcinoma, tá? Eu vou ter presença de folículos linfóides, então as células linfóides organizadas em folículos, tem aqui, e tem um grandão do outro lado também, peraí, aqui, ó. Então, é comum, nesses casos de gastrite, que eu tenha esse acúmulo das células em folículo, tá? O que vai acontecer? É meio engraçado o que vai acontecer aqui. Eu falei que é principalmente no corpo e que vai comprometer células parietais, certo? Então, eu vou ter, geralmente, 2 tipos de lesão nesse tecido.
Por resposta inflamatória exacerbada. Então, por eu ter muita resposta inflamatória, por ser uma questão autoimune, eu posso acabar lesionando células saudáveis e lesionar o meu tecido, mas eu também posso ter um aumento de HCl. Aí fica um pouco confuso, porque quem produz o HCl são os parietais. Então, se eu estiver destruindo parietais, como eu posso ter um aumento de HCl? O que vai acontecer? Quando eu tiver essa atrofia na parte do corpo, geralmente na tentativa do tecido de, entre aspas, compensar o dano, pode fazer uma hiperplasia nas células de antro. E quem são as células mais comuns no antro? A, a célula G. Eu tenho muita célula G no antro. Então, eu posso ter uma produção muito grande de gastrina que vai estimular a HCl. Então, na gastrite autoimune, eu posso ter dois casos na quantidade de HCl. Ele pode estar diminuído, porque eu lesionei parietais, mas ele também pode estar aumentado, porque como eu tenho uma grande secreção de gastrina, as parietais que ainda estão lá podem começar a secretar muito, muito, muito HCl, e eu posso ter um aumento desse HCl. Nesse caso, ainda vai ser mais, vai ter mais lesão, porque eu vou ter a lesão autoimune, né, de excesso de células inflamatórias, lesionando células saudáveis, e eu também vou ter a lesão por HCl. Deu para pegar? É meio confuso, mas é isso. Como eu vou ter uma atrofia de corpo, algumas células de antro tendem a ganhar essa hiperplasia, e aí eu vou, entre aspas, ter uma descompensação do que seria menor, na verdade, eu vou ter mais. Eu posso ter esse caso, mas eu posso ter também um caso em que eu tenha menos HCl. Tanto que no final, depois eu vou pegar o slide dela, tem uma tabelinha que vai comparar gastrite autoimune e gastrite por H. pylori. Se você for ver lá na autoimune, tá ou diminuída ou aumentada a quantidade de HCl. É por isso, porque eu posso ter um estímulo de células G a tal ponto que elas produzam gastrina o suficiente para fazer com que tenha mais secreção de HCl, mesmo comprometendo as parietais. É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma parte dessa. Eu acho que eu tenho só a imagem da macroscopia aqui. Pera. Aqui, ó. A gente vai ter, olha como esse tecido tá irritado e também como eu vou ter esse aspecto irregular, né? Porque eu perdi uma linearidade do tecido, eu não tenho mais um tecido estruturado, ele está atrofiado, então eu posso ter uma área maior, uma área menor, enfim, eu vou ter bastante irregularidade. E essa irregularidade, esses pontos assim maiores, ela chama de pseudopólipos. Mas é só um nome, não sei até que ponto também é importante. Pegamos, todo mundo foi essa parte de gastrite autoimune? Alguma dúvida? Então, beleza. Vamos para gastrite por H. pylori, tá? Ela vai ser mais. Deixa eu ver se eu botei já alguma imagem aqui direto. Não, botei essa. Vai ser uma reação inflamatória por conta da infecção por H. pylori. O que eu vou ter de diferente é que a por H. pylori é uma gastrite crônica. Então, naturalmente, eu teria que ter mais células mononucleares, certo? Mas acontece que no caso da H. pylori, eu vou ter também bastante polimorfonucleares, porque como é uma infecção bastante agressiva, eu vou ter essa quantidade de células. Não, pode falar. Pera aí, gente. Ó, eu vou só um minutinho resolver um negócio ali, eu volto em 1 minuto, tá? Sem Tá bom. pressa, amiga.
Pronto, galera, voltamos. Onde eu tava? Vai começar a gastrite crônica, né? Isso. Do H. pylori, é isso. A Suzy terminou falando que por H. pylori tem células tanto mono quanto... Uhum, é isso mesmo, tá certo, obrigada. Tá, é isso, então vamos lá. O certo, por ser uma gastrite crônica, eu teria que ter uma prevalência de mononucleares. Mas, nesse caso, eu vou ter também uma presença de polimorfonucleares por ser um tipo bem agressivo, então o corpo vai tentar combater. E se, claro, eu vou ter uma maior quantidade de mononucleares, com certeza, por ser um quadro crônico. Mas eu vou ter uma quantidade até que bem expressiva de polimorfonucleares, tá bom? Vai ser um tipo de gastrite que vai principalmente atingir a região de antro, ou seja, eu vou ter um comprometimento maior das minhas células de antro, principalmente das células G, tá? Então, eu posso ter uma menor secreção de gastrina, e por ter uma menor secreção de gastrina, eu vou ter menos estimulação das parietais, então eu posso ter uma quantidade de HCl diminuída. O que isso significa? Diferentemente da autoimune, que ter mais HCl a mais lesionar o meu tecido, quando a gente está falando de uma infecção bacteriana, o fato de eu ter menos HCl, eu vou deixar o meu tecido mais desprotegido para qualquer infecção. Então, o HCl que deveria combater essa bactéria vai acabar não estar presente e vai deixar o meu tecido desprotegido a qualquer tipo de infecção. Então, pode ser que a pessoa que tenha gastrite por H. pylori também esteja mais suscetível a ter outras infecções, não só a por H. pylori. Vamos ver o que eu pus aqui. Aqui eu já coloquei a microscopia, beleza. Antes disso, eu vou falar o que a H. pylori em si vai gerar no meu tecido, tá? Porque eu falei que eu vou ter um comprometimento das minhas células, mas por ela estar alocada no antro. Agora, a gastrite vai secretar duas principais coisas que vão ainda aumentar a minha lesão no tecido. Primeiro, a H. pylori, ela vai liberar interleucina 8. Interleucinas, no geral, são sinalizadores de inflamação. Então, eu vou ter uma bactéria que vai estar liberando um sinalizador de inflamação, e, ou seja, eu vou ter uma resposta imune muito mais exagerada, que a própria exagero, né, dessa resposta pode acabar lesionando células saudáveis, e aí eu vou ter uma maior agressão no tecido. Também a gente vai detalhar amanhã como que esse processo acontece, né? Da interleucina até a resposta imune. Mas só o que você tem que saber é como eu vou ter mais sinalização de inflamação, então eu vou ter mais resposta, eu vou ter mais lesão nas minhas células saudáveis. Pera aí. Segunda coisa que a H. pylori vai secretar também. Ela vai secretar uma enzima chamada urease. O que a urease vai fazer? Ela vai acabar produzindo amônia. Também tem uma sequenciazinha de reações químicas, mas também não precisa saber. Só tem que saber que a H. pylori vai secretar urease, que vai converter compostos em amônia, e a amônia é um composto básico. Então, eu vou ter uma certa neutralização do HCl que eu tenho no tecido. Então, eu já tenho uma produção de HCl prejudicada, eu ainda vou ter uma certa neutralização do HCl que eu tenho no tecido por conta da amônia. Eu vou desproteger ainda mais o meu tecido. Rebeca, Oi. só para ver se eu entendi. Então, o H. pylori vai liberar a urease, que vai transformar em amônia. A amônia, por ser básico, vai neutralizar o HCl, que seria o que mataria a bactéria. Então, ela faz isso para conseguir sobreviver.
Tá certinho do jeito que você pensou. O HCl ele só não nota a bactéria, ele vai, né, quebrar a bactéria por ser um ácido, mas o raciocínio tá certinho. Então, ela ainda vai ter uma vida, entre aspas, da bactéria melhor ainda, porque ela não vai ter ninguém combatendo ela. Mas o raciocínio tá certo. Beleza, então. Eu vou ter um teste de urease para saber se o meu paciente está infectado. Então, com a urina dele, você vai colocar um composto lá e vai mexer. Se essa ficar rosa, vai ser urease positivo. Então, vai ser um indicativo de presença de H. pylori nessa pessoa, tá? Importante. A gastrite por H. pylori pode evoluir para um adenocarcinoma, pelo que a gente já falou, né, dela transformar em resposta imune, que vai induzir a uma neoplasia, ou então ele pode virar um linfoma MALT, porque a gente não pode esquecer que a gente está falando de questões gástricas. Então, a MALT ou a GALT é aquele tecido linfóide da mucosa gástrica. Então, eu vou ter um prejuízo a esse tecido que pode acabar lesionando a MALT, gerando um linfoma desse tipo. E também eu posso ter uma formação de úlceras pépticas, que também tem imagem, a gente já vai chegar lá. Pô, eu acho que eu não... Será que eu... Ah, não, acho que eu pus sim a macroscópica. Ah, tá. Beleza. Então vamos ver agora o que a gente tem de indicativo aqui na microscopia. Primeiro, a gente vai ter a presença dessas... ela chama... Aqui, ó, tá até escrito bactérias em bastão, que são essas linhas aqui. Para mim é muito difícil de ver, mas se alguém conseguir ver, tá aí. É a presença dessas bactérias. Aí aqui, que eu acho que é o que fica mais fácil, mas, enfim, quando eu estudei essa parte, eu achava, nossa, por H. pylori é muito fácil. Aí o dia que a Jennifer passou aquela tarefa, aquela disse que era por H. pylori, pelo menos eu não enxerguei nenhum dessas bolhas, dessas elevações. Então, eu já não sei se é tão fácil assim. Por isso que eu falei que eu vou pesquisar algumas outras imagens. Porque nessa imagem fica muito fácil, porque essas, entre aspas, tá? Essas bolhas, na verdade, são aglomerações linfocitárias. Então, eu vou ter muitas aglomerações para tentar combater, principalmente por conta daquela resposta imune que eu vou ter bastante exagerada, eu vou ter várias dessas aglomerações. Aí também depende da foto que ela pegar, se vai ficar fácil ou mais complicado de enxergar, né? Aí que a gente falou das úlceras pépticas, são todas essas úlceras, olha, essa daqui tá bem, bem feia, qualquer úlcera no tecido, isso pode vir por H. pylori, mas pode vir por qualquer outro motivo, tá? A gastrite por H. pylori é um fator que vai gerar úlcera péptica, mas não necessariamente é só por ele, pode ser qualquer coisa lesionando o tecido que vai gerar uma úlcera. Aqui, ó, na microscopia é um do que dá para ver bem. A úlcera nada mais é do que uma perda de continuidade, né, do meu epitélio. Aqui, ó, claramente, eu não tenho epitélio aqui nessa região, ó. Ele vinha aqui bonitinho, aí eu tenho uma região completamente desfigurada, que é a minha região de úlcera. É isso. De imagem é isso, mas Pera, eu vou voltar para ninguém achar que eu terminei. O que mais eu posso destacar? Primeiro, se a gente falar de pangastrite, eu estou falando de uma gastrite em todo o órgão, né? Porque tem algumas que vão pegar mais região de corpo, de antro, enfim. Uma pangastrite é uma generalizada. E o que faltou a gente destacar é o desenvolvimento das neoplasias, que a gente já até falou bastante na parte de esôfago, mas destacando, a irritação e essa inflamação na mucosa pode lesionar o tecido e formar uma neoplasia. Eu vou ter dois tipos de neoplasia aqui nesse caso. Eu vou ter o adenocarcinoma gástrico do tipo difuso e o adenocarcinoma gástrico do tipo intestinal. Eu até fiquei em dúvida quando eu estava estudando, porque nos slides da Ângela não tem nada citando sobre isso. Mas na atividade da Jennifer, ela colocou esses tipos. Então, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada.
qual a diferença entre o gástrico do tipo difuso e o gástrico do tipo intestinal? Foi o que a gente falou. O gástrico difuso, ele é originado de tecido gástrico, né, de tecido de mucosa gástrica. E do tipo intestinal já é advindo de uma metaplasia anterior intestinal, que aí evoluiu para uma neoplasia. Mas é só isso. Eu não coloquei imagem, porque para montar isso aqui, né, eu só peguei as imagens do slide, mas eu vou também tentar dar uma procurada para a gente identificar, porque assim, a Ângela mesmo não falou nada sobre isso, ela só citou que isso existia, mas não tinha, tipo, um slide falando sobre, ou uma imagem que seja, mas como a Jennifer perguntou, então eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada. Mas é isso, basicamente é isso. A diferença entre eles é a origem das células neoplásicas. É isso. Então, fomos de gastrite. Alguma dúvida? Eu tenho Não, uma amiga. dúvida. Pode falar. A Ju falou? Não, você falou que não tinha amiga, dúvida. Eu não tinha dúvida, pode falar. Você falou que a neoplasia do tipo gástrica ou não, intestinal é a célula ou é quando o tecido, por exemplo, quando o tecido do esôfago, por exemplo, está sendo agredido, ele vai fazer uma metaplasia para cúbica colunar simples, que é o do Isso. estômago. Ele Não, faz que essa é do intestino. do intestino. Ele faz essa metaplasia para poder se proteger do ácido. E aí, quando ele faz a metaplasia nessa mesma região, é por conta de que ele fez a metaplasia, ela já estava com aquele tecido ali, por isso que é dessa classificação, ou porque eu tenho um câncer no intestino, e esse câncer no intestino, a célula como que é aquela coisa quando passa de um tecido para o outro, meu Deus? Metástase? Metástase vai para o esôfago. Não, é por metaplasia. A gente não Tá. tá falando de metástase, só de tumor primário. Tá. Pode ter tumor secundário que vai dar isso do jeitinho que você falou. Mas quando a gente fala de um câncer gástrico, a gente tá falando da aparição do tumor primário, tá? Tá. Então é por conta do tecido, né? Tá bom. Isso. Por conta da agressão, é o mesmo funcionamento do esôfago, só que no estômago, é igualzinho. Tá bom. É isso. Mais alguma dúvida? Questionamento, insatisfação? Não, de voo. Então tá bom. Agora a gente vai falar de vesícula, que particularmente eu acho que é uma das partes mais tranquilinhas de vesícula, porque a gente só vai falar né, dos cálculos e da inflamação. Eu acho que é bem tranquilinha essa parte. E aí acabamos. Então vamos lá. Patologias da vesícula biliar. Espera que agora eu vou passar. O que a gente tem que ter de noção? Primeiro, o que a vesícula vai fazer? Duas coisas principais. Ela vai armazenar a bile, ela vai concentrar a bile. Deixa eu ver se eu botei alguma imagem da... Coloquei. Aqui a gente vai ter a mucosa, né? O tecido da vesícula. Então, vai ter mucosa, submucosa, enfim, tudinho. Aqui tá até com zoom nos colangiócitos, que são as células de superfície da vesícula. Esses colangiócitos que vão absorver a água da bile, então a bile que é produzida no fígado, que vai para a vesícula, eles vão absorver essa água e concentrar a bile. A segunda função, né, da bile é armazenar, a função da bile não, a função da vesícula é armazenar a bile até que seja necessário que ela vá até o duodeno para poder emulsificar as gorduras, enfim, função de digestão, tá? A bile em si não quebra nada. Ela emulsifica as gorduras e esse processo vai facilitar a ação da lipase, que ela sim vai quebrar as gorduras, tá bom? Eu acho que eu até botei a imagem. Vamos primeiro entender, porque o que acontece? A gente vai ter que entender a formação dos cálculos, certo? Mas antes de entender a formação dos cálculos, vamos falar da formação da bile normal. Como que a bile é formada, e aí depois a gente vai para o cálculo, tá bom? Então, vamos lá. Como que a bile é formada? Ela vai seguir um caminhozinho muito simples. Primeiro,
ela vai ser formada no fígado. Então, não está desenhadinho, mas aqui em cima o fígado. Aqui, ó, eu vou ter os ductos. Então, esse é o ducto hepático, que vai para o fígado. Aqui eu vou ter o ducto cístico. Aqui eu vou ter o ducto colédoco, até aqui. Eu vou ter aqui o ducto pancreático e aqui no finzinho eu vou ter a ampola hepatopancreática. Então, quando eu tiver a formação da bile aqui no fígado, ela vai ser formada e vai vir aqui ser armazenada e concentrada aqui na vesícula. Aí ela fica aí bonitinha. Quando eu tiver a chegada do bolo alimentar aqui no estômago, que também não está desenhado até o final, ele vai passar por todos os processos de digestão do estômago que a gente falou, e aí, quando ele chegar no duodeno, ele vai sinalizar as células enteroendócrinas, porque a gente não pode esquecer que o duodeno já é intestino. Então, ele é formado por células enteroendócrinas. Essas células enteroendócrinas, com a chegada do bolo alimentar, vão secretar CCK, que é o hormôniozinho, que o que o CCK vai fazer? Ele vai sinalizar para a vesícula contrair. Então, a vesícula que já estava cheia de bile, quando ela recebe o estímulo do CCK, ela contrai e libera a bile, que vai descer pelo colédoco e vai desembocar na ampola, resultando aqui no duodeno, e aí sim vai emulsificar as gorduras e tudo mais, tá? Então, a bile vai ser formada seguindo esse jeitinho aí. O que acontece? A bile, ela é formada por, deixa eu ver, acho que até tá escrito aqui, tá? Ela é formada por 95% de água. Os outros 5% são sais biliares. Nossa, parece que eu tô soprando no microfone. Deixa eu ver se eu acerto esse negócio. Acho que tá bom. Amiga, tá de boa. Tá? Não, eu tava ouvindo uns barulhinhos, parecia que eu tava, tipo, soprando no microfone, tava me incomodando. Mas tá bom. Vai ser os 95% de água e os outros 5% vai ser sais biliares, lecitina, colesterol, bilirrubina e eletrólitos. O que é importante você saber? Esses sais biliares que estão aqui e esse colesterol são e a bilirrubina, né? São os 3 principais que você vai ter que saber. Por quê? O que acontece? O colesterol isso na hora que a Jennifer falou, até ficou meio confuso na minha cabeça. Como que a bile, que tem função de emulsificar a gordura, tem gordura dentro dela? Porque o colesterol é gordura. Aí acho que foi o David até que falou pra mim que é só pensar na lógica do sabão. A gente, na verdade, faz sabão com gordura para tirar gordura, porque eles vão se juntar, enfim, um vai tirar o outro, né? Então, a bile, ela vai ser formada por esse colesterol, mas esse colesterol vai estar unido aos sais biliares, e aí vão formar as micelas, que a gente viu lá em PMH, enfim. Quando eles vão estar unidos, eles vão tornar essas micelas hidrossolúveis. Então, elas vão fazer o papel de emulsificação. O que acontece? Se eu não tiver essa união, aí sim eu vou ter colesterol insolúvel, e aí vai ter a formação dos cálculos, tá? Mas, por enquanto, você tem que saber os componentes da bile. O que você vai focar é os sais biliares, colesterol e bilirrubina, que vai ser o que a gente vai falar principalmente. Beleza. Agora sim, vamos falar da colelitíase, né? Ou dos cálculos biliares, enfim. O que acontece no caso de colelitíase? Primeiro, eu vou ter... antes de eu falar, né, do tipo de cálculo que vai ser formado por conta de alguma falha nesse processo que a gente explicou agora, eu vou falar das características gerais da colelitíase e depois eu vou especificar a de colesterol e as pigmentares, tá? Tá bom. Colelitíase, o que eu vou ter? Alguns pontos. 80% ou cerca de 80% dos pacientes são assintomáticos, então não vão sentir nada. É importante de saber o sinal de Murphy, que vai ser aquele que a gente vai comprimir, e aí o paciente vai fazer aquela dificuldadezinha para respirar, sinal de Murphy positivo. Próximo, agressão à minha mucosa. Então, a presença de um cálculo vai
agredir a minha mucosa. Isso vai gerar uma inflamação, que é a colecistite. Então, geralmente, na maioria dos casos, a colelitíase vai estar unida à colecistite, porque o fato de eu ter um cálculo vai gerar uma agressão na minha mucosa, inflamação. Beleza. Agora vamos falar dos tipos em específico. Primeiro, cálculos de colesterol. Como que eu vou ter formação de cálculos de colesterol? Eu vou ter um aumento na quantidade de colesterol da minha bile. Como que isso vai acontecer? Se eu tenho uma dieta com muitas gorduras, eu vou acabar digerindo muito mais colesterol, e lá no meu fígado eu vou ter muito mais colesterol para produzir bile. Então, ele vai acabar, já no fígado, que já vai ter essa alteração, ele vai acabar produzindo uma bile litogênica, ou seja, uma bile com uma alta concentração de colesterol. Quando isso vai para a vesícula, ainda concentra mais, eu vou ter uma concentração muito grande de colesterol. E aí, os sais biliares que eu tinha para formar micelas e tornar aquilo hidrossolúvel, eles não vão dar conta. Então, eu vou ter muito colesterol insolúvel ali naquele, né, na bile. E aí, esse acúmulo de colesterol insolúvel que vai formar os meus cálculos de colesterol. Então, quando não tenho agregação suficiente de sais com colesterol para formar micelas, sobra colesterol insolúvel, e aí esse colesterol insolúvel vai formar cristais, e esses cristais vão se agregar, né, os fatores de agregação que a gente já vai falar, e aí vão formar os cálculos, tá bom? Importante falar que o fato de ser cálculos de colesterol vai dar aquela cor mais amarelada. Eu acho que eu coloquei a imagem, mas eu não lembro se eu coloquei. Porque o de colesterol, ele tem uma cor mais amarelada. O pigmentar tem uma cor, assim, bem mais preta, bem mais escura. Tá bom. Quando eu tenho a formação desses cristais, né, por conta desse colesterol insolúvel, a minha solução vai ficar super saturada, certo? Porque eu tenho uma alta concentração de colesterol, isso vai deixar a minha concentração, a bile, vai ficar super saturada. Quando eu tenho a bile super saturada, eu vou ter a estimulação da produção de fatores de nucleação. Então, o que acontece? O fato de eu ter ali os cristalzinhos, né, vão lesionar a minha mucosa. Sempre que eu vou ter uma lesão na minha mucosa, automaticamente o tecido vai o quê? Produzir mais muco para proteger aquele tecido. Só que o muco vai se agregando aos cristais a ponto que forma os cálculos. Então, na verdade, na tentativa do tecido de proteger o meu epitélio, na verdade, ele vai estar piorando, porque o que eram só cristais vão começar a se agregar e formar os cálculos. O que mais vai ser fatores de nucleação, né? Vai se agregar para a formação de cálculos. A gente também vai ter cálcio, então eu vou ter bastante cálcio se agregando ali junto com o muco, e eu também vou ter bactérias, então qualquer bactéria que eu tiver naquele tecido vai também ser fator de nucleação. É isso. Basicamente, a formação dos cálculos de colesterol vai ser dessa forma, e aí eles vão se agregando a ponto que formem os cálculos, tá? Cálculo, geral, pode até nem sentir nada, principalmente se ele estiver dentro da vesícula. O que vai gerar uma dor aguda é se ele for pro ducto. Então, ducto cístico, colédoco, enfim, aí vai gerar uma dor aguda, assim, insuportável. Mas pode muito ser só assintomático, nada, não sente nada. Tudo certo? Então, vamos pros pigmentares, tá? Deixa eu ver o que eu pus aqui depois. Eu pus as imagens aqui, ó. Esse daqui é um tipo de cálculo de colesterol, porque ele tem a cor bem mais amarelada, ó. Quer ver em comparação ao outro? Esse que são os pigmentares, que eu vou explicar agora como eles funcionam, eles são muito mais escuros. Por que eles são tão mais escuros? Porque eles são formados pelo acúmulo de bilirrubina. Mais especificamente, vai ser... Então, vamos explicar como ele funciona. Eu vou voltar lá naquela imagem.
Aqui, ao invés de eu ter acúmulo de colesterol, na verdade eu vou ter acúmulo de bilirrubinato de cálcio. O quê? O que isso significa? Quando eu tiver esse acúmulo, eu vou ter uma grande quantidade de bile não conjugada, ou seja, bile indireta. Bile não, perdão. Eu vou ter uma de bilirrubina não conjugada ou indireta na bile. Porque a bile, lembra que ela vai ser conjugada lá no fígado? Só que quando eu tenho uma grande quantidade de bilirrubina para ser conjugada, o meu hepatócito, né, os hepatócitos não vão dar conta de conjugar tudo. Então eu vou ter uma parte que não vai conseguir ser conjugada e vai permanecer indireta. E aí, com esse acúmulo, quando eu passo isso para a bile, eu vou ter a formação de cristais e depois de cálculos por conta dessa bilirrubina indireta, tá? Então, é uma questão do aumento dessa bilirrubina no sangue. Então, eu vou ter muito mais bilirrubina indireta para ser conjugada. Não dou conta de conjugar e aumento a quantidade de bilirrubina indireta na bile. Por que que eu vou ter uma grande quantidade de bilirrubina indireta? Alguma coisa tem que acontecer. Isso não é fisiológico ter um aumento de bilirrubina. Eu tenho que ter alguma causa diferente que vai gerar esse aumento, que aí, então, vai gerar a formação de cálculo por conta da bilirrubina. Quais são as 3 possíveis causas? Primeiro, uma causa pré-hepática. Qual é a principal causa pré-hepática? Hemólise. Então, com a quebra dos meus eritrócitos, lembra que você, quebrando o eritrócito, você expõe grupo M, e o grupo M que tem a bilirrubina, quando eu quebro o meu eritrócito, eu vou expor o grupo M e expor a bilirrubina indireta. Então, essa bilirrubina indireta ali não será conjugada, bile, acúmulo, cálculo. Simples. Segunda possível causa hepática, que foi o que a gente falou sobre a quantidade. Nesse caso, a causa hepática, na verdade, é que todos vão ser gerados por muita bilirrubina que o meu hepatócito não dá conta de conjugar. É que a causa hepática, na verdade, é uma grande quantidade de eritrócitos. Então, por alguma razão, a minha medula produziu muitos eritrócitos que deveriam ser conjugados no fígado, e aí o fígado não dá conta, e aí, por conta dessa grande quantidade dos eritrócitos, também vai acumular bilirrubina. E a causa pós-hepática vai ser pela presença de algum cálculo, na verdade. Por eu já ter algum cálculo, naturalmente eu vou acumular naquele lugar. Então, por exemplo, eu poderia ter um cálculo de colesterol ali na bordinha do ducto cístico. Então, o meu material, ou então, melhor ainda, por exemplo, aqui, ó. Se eu tiver um cálculo aqui no colédoco, concorda comigo que o fígado. Ué, o fígado vai continuar produzindo o que ele tem que produzir. Isso vai ser vai continuar mandando para cá. E aí, toda vez que chegar o CCK, ele vai sinalizar a contração da vesícula, ele vai continuar mandando coisas para cá. Então, o cálculo vai gerar uma concentração de substâncias aqui que vão gerar outros cálculos por conta dessa obstrução, que vão ficar todos ali presinhos e aí vão gerar novos cálculos. Então, a pré-existência de um cálculo é probabilidade de você desenvolver um novo cálculo. Deu para entender? Uhum. Deu? Quer falar alguma coisa, Amanda? Pode falar? Não? Então tá bom, beleza. Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Porque senão a gente terminou de falar de colelitíase. Aí só falta colecistite. É isso? Então tá bom. Vamos lá. Os cálculos a gente já viu. Essa daqui é uma lâmina de colecistite, mas eu vou explicar ela bonitinho e aí a gente fala dos aspectos microscópicos dela, tá? Colecistite, o que que é? É uma inflamação na vesícula, certo? Essa inflamação pode ter diversas causas, dentre elas a colelitíase. Então, a presença de colelitíase é um motivo de ter colecistite. Isso pode acontecer de se transformar numa neoplasia de vesícula, por conta do mesmo
coisa de todas as outras, que é a resposta inflamatória exagerada, lesiona o tecido, mata células saudáveis, até que chega numa neoplasia, que a gente vai detalhar bonitinho, passo a passo amanhã. Tá bom. Eu vou ter 2 tipos de colecistite, tá? Aguda e crônica. Nada mais é do que a gente tem 2 tipos de inflamação, inflamação aguda e inflamação crônica. Nada mais é do que pegar os conceitos dessas inflamações e aplicar à vesícula. Tranquilo. Primeiro, vamos falar da colecistite aguda, tá? Geralmente, na grande maioria dos cálculos, 90% dos casos, ela vai estar associada a cálculos. Porque na aguda a gente vai ter 2 tipos, né? As calculosas, que são as com presença de cálculo, e as acalculosas, ou seja, inflamação por qualquer outro motivo, menos cálculo. 90% dos casos são calculosas, e só 10 são acalculosas, tá? Eu devia ter posto o slide desse daqui. É bem legal. Será que eu consigo pôr? Pera aí. Aqui, ó. Esse slide, tem um slide aqui que é bem bonitinho. Aqui tem, eu nem pus, mas aqui tem a radiografia, ó, dos cálculos. Aqui, ó, esse slide aqui é bem legal para você entender como que forma, né, a colecistite calculosa. O que que acontece? Primeiro, por ter a presença de cálculo, né, eu vou ter um cálculo obstruindo alguma passagem ali na minha vesícula. Ou seja, eu vou ter uma estase, uma cessação da minha atividade na vesícula. O que que vai acontecer? Esse cálculo vai irritar a minha mucosa e essa irritação vai gerar uma resposta inflamatória. Como que isso acontece? Eu vou detalhar como isso acontece, mas amanhã também, quando a gente falar de inflamação, eu vou voltar nesse exato slide e vou falar, ó, agora vocês vão conseguir detalhar até mais do que tá aqui no slide como isso acontece. Beleza. Quando eu tiver o cálculo, as fosfolipases da minha mucosa, ou seja, enzimas que eu tenho na minha mucosa, vão começar a hidrolisar lecitinas. Lembra que lecitinas são compostos da bile? Então, enzimas da minha mucosa vão hidrolisar a minha bile e vão produzir substâncias tóxicas. E essas substâncias tóxicas que vão começar a agredir o meu tecido. Esse tecido agredido, eu vou começar a ter uma ruptura da camada de muco. Então, antes de lesionar o epitélio, eu vou começar a romper a minha camada de muco. Rompida a minha proteção, eu vou ter uma ação detergente dos sais no epitélio. Então, os sais que compõem a bile, que eram para ajudar a emulsificar a gordura lá no duodeno, vão começar a ter essa ação detergente no epitélio. E aí, esse epitélio lesionado vai liberar prostaglandinas, que vão sinalizar, ó, tá tendo alguma lesão aqui, eu preciso de ajuda. E essas prostaglandinas que vão iniciar a resposta inflamatória na minha vesícula. É isso. Bem tranquilo, né? E aí, essa resposta inflamatória que vai gerar a distensão e aumento, né, do meu tecido. E aí, nesse caso, eu vou ter uma isquemia da parede, ou seja, essa minha parede lesionada vai estar sofrendo um processo de isquemia, que isso pode gerar uma necrose ou não. Lembra quando a gente falou dos passos de isquemia, que eu até desenhei na lousa? Eu falei, ó, eles são reversíveis, enquanto eu ainda tô na isquemia, eles são reversíveis. Então, eu posso ter um quadro de isquemia reversível, que ela volta ao normal, ou se eu não solucionar esse problema, eu vou gerar uma necrose. Tá bom? Por ter, né, uma lesão nesse tecido, eu vou predispor esse tecido a uma infecção bacteriana. Então, qualquer outra coisa que agrida esse meu tecido, concorda comigo que como eu já tirei todas as barreiras de proteção, vai ser muito mais fácil dele lesionar o meu tecido. Então, desde uma infecção, ou um novo cálculo, ou um cálculo não na vesícula, mas, por exemplo, no ducto colédoco, no ducto cístico, várias coisas vão ser e conseguiriam ser menos agressivas, vão ser mais agressivas, porque eu tenho menos proteção. É isso.
Essa parte aqui, todo mundo entendeu dessa calculosa? Amanhã a gente volta nesse slide também, é de boa. Agora vamos falar da acalculosa. Deixa eu voltar para cá. Espera aí. Isso, vamos falar da acalculosa, ou seja, uma inflamação sem cálculos. O que você precisa saber disso? Assim, ainda mais por ser pouco dos casos, você tem que saber o que pode, né, gerar essa colecistite acalculosa. Tem várias coisas, tá, que podem gerar. Deixa eu ver, inclusive acho que tem até um slide. Pode gerar, cadê? Aqui, ó, a calculosa. O que são fatores de risco para eu desenvolver uma colecistite acalculosa? Várias coisas. Nem só esses, tem muitos outros, mas uma imunossupressão, ou seja, eu estar menos preparado para qualquer infecção, eu posso ter uma resposta inflamatória exagerada simplesmente porque o meu corpo não está fazendo direito às inflamações. Traumatismos, diabetes, enfim, qualquer coisa que me ou até uma infecção de fato, não necessariamente um cálculo, vai gerar essa inflamação e não tem nada a ver com cálculo. Mas também são poucos dos casos. Beleza, aguda fomos. Agora, colecistite crônica. O que vai acontecer? Ainda mais do que na aguda, mais de 95% dos casos da crônica está associada a cálculos. Então, o que vai... eu não coloquei... Putz, nossa, eu não botei nenhuma imagem desse direito. Aqui a gente vai ter essa formação da vesícula de porcelana, né? Cadê? Aqui, ó, tá vendo? Olha aqui como ela tem esse aspecto brilhoso, parece até que você colou um adesivo assim por cima, né? Ela fica com esse aspecto brilhoso. O que acontece nesse caso? Deixa eu ver, acho que até tinha uma... Aqui, ó, ela tá bem bonitona com esse aspecto brilhoso. O que acontece? Por ter uma inflamação, eu tô lesionando o meu tecido vai ter qualquer resposta que ele julgue ser boa para proteger. Dentre elas, é produção de fibras. Então, vai ter a estimulação de fibroblastos que vão produzir fibras. Para quê? Para poder dar maior rigidez para esse meu tecido. Então, ele mais rígido, naturalmente, ele vai ser menos suscetível a lesões, certo? Mas o que acontece em contrapartida disso? Por ele também estar mais rígido, ele vai precisar de mais força para contrair, certo? Então, quando a gente tem aquela contração estimulada pelo CCK, se eu estou mais rígido, eu preciso de mais força para contrair. Então, eu vou ter uma hipertrofia do músculo liso da parede da vesícula. Então, eu acho que não tem nenhuma imagem. Aqui, ó. Aqui eu acho que dá até para ver. Não sei se dá para ver. Mas, enfim, eu vou ter uma camada de músculo maior do que eu teria naturalmente. O que eu posso ter de indicação na crônica? Aqui, ó, eu tava mostrando. Os seios de... Mano, eu não sei falar isso, mas é Rokitansky, Askoff. Não sei. O que são isso? São prolongamentos do meu epitélio. Então, o meu epitélio, que era linear e que ia até um determinado tamanho, ele começa a se prolongar para tentar conseguir ter naturalmente, se ele está mais extenso, ele seria mais difícil de lesionar. Então, para tentar se proteger, ele prolonga o seu epitélio e aí acaba formando os seios, que são essas partes vazias, que, pensa, ele estava assim, agora, para ficar maior, as camadas de baixo estão ficando mais espaçadas e acaba formando esses, entre aspas, buracos. Eu também vou ter a presença de infiltrados linfocitários, ó, como tá aqui. Geralmente, em quadros crônicos, a gente vai ver os infiltrados linfocitários, tá? E aí, a imagem que eu tinha colocado aqui é só para a gente ver as características da inflamação mesmo, ó. Eu vou ter muitas células, eu vou ter bastante hiperemia do tecido, enfim, bem simples. Agora, o que a gente vai falar de... A última coisa que falta falar é de neoplasia. Eu nem lembro se tem... tem slide disso. Que é o adenocarcinoma da vesícula. O que é
É um adenocarcinoma, como qualquer outro, na vesícula. O que tem de especial a ele? Geralmente, ele está associado aos cálculos, mas pode não ser a cálculos, pode ser a infecções. Então, infecções bacterianas ou infecções parasitárias crônicas podem gerar agressão a essa mucosa a tal ponto que isso se torne uma neoplasia, tá? Ah, e uma coisa importante é que ele. Ah, nem lembro onde ele fala isso, mas enfim. Geralmente, nesses casos, né, de problemas com a vesícula, eu posso ter icterícia associada, porque como eu vou ter, também de certa forma, comprometendo a vesícula, eu vou ter um menor funcionamento do fígado, ou nem que seja, sabe, dá uma atrapalhada no funcionamento normal do fígado, então eu posso ter uma presença maior de bilirrubina que pode gerar icterícia. Cara, eu acho que é isso. Alguém tem alguma coisa para acrescentar? Eu acho que a gente falou de tudo. Não, mas eu fiquei com dúvida, eu fiquei confusa na parte dessas que formam buracos. Ah, tá. Peraí que eu vou voltar lá. Fala aí sua dúvida. É que você falou que a camada ela se expande, né? A própria vesícula ela se expande. Uhum. Aí você citou que fazia, como que é a camada atrofia ou hipertrofia. Não, isso daí é porque eu vou ter. Então, eu falei de duas coisas diferentes. Primeiro, a gente vai ter hipertrofia de músculo, mas é por conta da vesícula de porcelana, então por conta dela estar mais rígida, eu vou ter hipertrofia de músculo e eu posso ter essa distensão do epitélio, entendeu? Sim. Então fala, qual que qual que é a sua dúvida? É porque quando você falou que teria hipertrofia, não fez sentido para mim gerar os buracos, entende? Porque aí teria Uhum. aumento da camada muscular e, para mim, esses buracos apareceriam se tivesse a atrofia, que seria diminuição da camada muscular, e aí não linkou com o aumento da vesícula e a atrofia, entendeu? Uhum. Mas eu acho que Ó, eu não entendi a parte que você mudou de. não tem problema. Ó, isso daí são sinais dessa inflamação. Eles podem acontecer ao mesmo tempo, como eles podem acontecer separados. Então, por exemplo, essa camada de músculo que a gente tem aqui nem é a camada muscular em si, é a Uhum. muscular da mucosa, lembra? Então, até aqui ainda é mucosa. Então, aqui eu vou ter uma distensão desse tecido, então ele que tinha um tamanho pré-determinado vai acabar distendendo e podendo formar esses buracos. E junto ou não, isso pode acontecer com a hipertrofia de músculo. Então, faz sentido você pensar que uma hipertrofia, né, cobriria essa distensão, mas são em camadas até que distantes, entendeu? Uhum. E não Uhum. necessariamente as duas vão acontecer ao mesmo tempo, elas podem, mas são só sinais do quadro crônico, entendeu? Uhum. Entendi. Faz sentido? Uhum. Então, Sim. beleza. É isso, cara. Terminamos todas, fizemos 3 aulas de fisiopata. Alguém tem alguma coisa para falar? Que você arrasa. Ah, obrigada. Arrasou. Obrigada, amiga. Foi ótimo. Aulas em 2 horas. Cara, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida mais tarde, eu tô aí. Eu vou estudar as matérias de amanhã também. Tá bom. E Sim. se vocês forem estudar e quiserem alguma dúvida, eu vou estar estudando também. Me liga aí. Beleza. E você já sabe como vai fazer com a questão da BRMF? Já. De que, tipo, os dias que a gente vai estudar o quê? É, só para eu No. poder ver tudo antes Ah, de eu acho que entrar na você não aula. estava no grupo, né, quando eu mandei. Eu vou mandar de novo. Eu montei um cronograma com, tipo, o dia que a gente vai estudar, o horário que a gente vai estudar e o que a gente vai estudar. Pera, eu vou mandar de novo. Vê Tá, se eu não você vou abre, ter- vê se abre para você aí. Ó, eu, tipo, coloquei, ó, estudo, por exemplo, ó, hoje tava estudo de fisiopata às 9 horas, aula 17, 18 e 19. Uhum. Tá. Abriu? Uhum. Ah, então beleza, é isso. Tá. Fechou, então.
Porque aí, assim, inclusive, por exemplo, sexta da semana que vem eu deixei área pendente, porque ainda eu não sei se a gente vai estudar, se não vai, enfim, depende de como tudo rolar, mas se precisar, se a gente vê, ó, não estamos dando conta de estudar tudo no tempo determinado, a gente põe na sexta e é isso, Tá, tá fechou. bom? Só que eu Beleza. não tinha esse cronograma ainda. Não, Arrasou. beleza, tranquilo. Tchau, gente. Beijo, amiga. Tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Beijo.